Quantos já sentiram a presença de Deus aqui esta noite? Quem quer ouvir uma palavra de Deus? Muito bem. Amados, abram as vossas Bíblias, por favor. O livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos iniciar a partir do versículo de número 14. Para a nossa meditação. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras e você nem é frio. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Quem pode dizer amém por esta palavra? Muito bem, queridos, acredito que o tema escolhido para este ano é um tema muito sugestivo. E estive conversando com os demais pregadores desde ontem, e nós conversando acerca desse tema, chegamos a uma conclusão de que este tema é um tema muito atual, de coisas que de fato estão acontecendo. O pastor presidente desta igreja, na sua introdução da sua palavra, ele foi muito feliz quando esclareceu aos irmãos que a carta escrita, ou as cartas escritas por João às 7 igrejas da Ásia Menor, representa as 7 fases da igreja, e que a igreja de Laodiceia é, segundo alguns estudiosos da Bíblia, algumas fontes literárias, livresca, diz que a igreja de Laodiceia é a última fase da igreja. Mas o tema que fora escolhido, a solução de Deus para a igreja de Laodiceia, existem algumas coisas que estão intrinsecamente internalizadas nesse texto, e que a gente consegue extrair, exaurir muita coisa boa, muitas lições espirituais para a nossa vida. Porém, antes de chegarmos no clímax, no ponto culminante, a revelação da palavra de Deus, eu gostaria, na verdade eu quero, fazer algumas considerações que julgo ser importantes, que julgo ser necessárias, para a gente construir uma linha de raciocínio, e dentro desta linha de raciocínio
podermos aplicar algo importante para a nossa vida nessa noite. Quem está me ouvindo, diga amém, meus irmãos. Primeira coisa que eu quero esclarecer e compartilhar com vocês é a respeito do livro de Apocalipse. Se a gente observar, e todos nós sabemos, quem é leitor da Bíblia sabe o tanto quanto eu, que o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. E se a gente for observar e pesquisar acerca do nome Apocalipse, a gente vai descobrir que o seu significado no grego, no original, significa desvendar, significa descobrir, significa manifestar. O nome Apocalipse significa desvendar, significa descobrir e significa manifestar. O propósito para o qual o livro do Apocalipse fora escrito está registrado no mesmo livro que leva o seu nome, escrito pelo seu autor chamado João. E o propósito para o qual o livro for escrito se encontra no capítulo 1 e o versículo 1 do livro do Apocalipse. Eu vejo que alguns irmãos, alguns jovens estão com uma Bíblia aberta. Isso é muito importante. Vamos lá para o capítulo 1 e o versículo de número 1 do livro do Apocalipse, e nós vamos observar o propósito para o qual o livro for escrito, baseado no significado do nome Apocalipse. O texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar, para revelar, para manifestar, para descobrir, para desvendar aos seus servos as coisas que em breve haveriam de acontecer, enviando ao seu anjo, deu a conhecer ao seu servo chamado João. Então, no capítulo de número 1 e o versículo 1, nós descobrimos qual o propósito para o qual o livro do Apocalipse for escrito: para revelar aos seus servos as coisas que em breve haveriam de acontecer. As coisas que em breve haveriam de acontecer. Isso dando uma conotação de um texto totalmente, altamente escatológico, de coisas que apontavam para o futuro. Observe que dentro disto que eu acabei de citar para os irmãos, e vocês nos acompanharam, que o propósito do livro do Apocalipse era desvendar, revelar as coisas que em breve haveriam de acontecer. E o texto diz que essas coisas que haveriam de acontecer, Deus deu o privilégio ao apóstolo João, para que ele ouvisse tudo aquilo que Deus estaria falando a ele e mostrando a ele. Deus deu o privilégio ao apóstolo João. E interessante observar isto, que ao longo da história, ao longo da jornada cristã, Deus sempre desvendou os seus propósitos aos seus profetas, aos seus discípulos, aos seus servos, aos líderes da igreja. Se a gente pegar desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vamos perceber que não foi nesse ambiente, não foi nesse momento que Deus resolveu mostrar, que Deus resolveu revelar. Ao longo da história, é interessante isso, que Deus sempre, Ele revelou, Ele mostrou, Ele desvendou, Ele deu o privilégio a algumas pessoas, claro, de forma esporádica, e não foi a qualquer pessoa que Deus
revelou os seus propósitos ao longo da história. Não foi a qualquer pessoa que ao longo da história Deus mostrou alguma coisa, mas desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus escolheu algumas pessoas específicas, de forma esporádica, para revelar os seus desígnios, para revelar os seus propósitos, para mostrar aos seus servos aquilo que Deus estava pretendendo fazer, aquilo que Deus faria, aquilo que Deus mostraria para o povo. Então, ao longo da história, Deus sempre revelou, Deus sempre mostrou os seus propósitos, os seus desígnios aos seus servos. Se você observar, a Bíblia diz que João teve o privilégio de escrever aquilo que ele ouviu do Cristo, e aquilo que ele ouviu, Deus disse: escreve e direciona aquilo que eu estou lhe falando às 7 igrejas que estavam geograficamente ali na Ásia Menor. E isso está escrito no texto. Veja, o texto vai nos mostrar que Deus revelou a João, e ele confirma isso dizendo: eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Perceba, veja que João, ele diz aonde ele estava geograficamente quando ele recebeu esta revelação. João é muito claro, muito detalhista. Ele poderia muito bem esconder esta informação, mas ele disse: não, quando eu recebi esta revelação, quando eu recebi estas palavras do próprio Cristo, a minha pessoa, para direcionar as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, eu estava na ilha chamada, está fraca, eu estava na ilha chamada Patmos. E ele vai dizer porque foi para lá. Ele disse: eu fui para lá por causa de 2 coisas. Primeiro, por causa da palavra que eu estava ministrando. Segundo, por causa do testemunho que eu estava dando a respeito daquele que me enviou para pregar a palavra. Eu estava dando testemunho. O que é ser uma testemunha? Uma testemunha é você falar daquele ou daquilo que você ouviu, ou acerca daquilo que você viu. João, ele viu e ouviu. Ele teve o privilégio de ver e ele teve o privilégio de ouvir. E aquilo que ele viu e ouviu, ele começou a externalizar isso, a pregar isso acerca do testemunho de Jesus. E por causa do testemunho, ele foi colocado numa ilha chamada Patmos. Como era o nome da ilha? Patmos. É interessante que ele foi enviado para lá, porque ele começou a pregar acerca de um Senhor, de um rei, de um governo, que não era um governo da terra, mas era um governo do céu. Não era um governo terreno, mas era um governo espiritual. Olhe para mim, por favor, eu preciso introduzir isto aqui. É interessante que naquela época o imperador Domiciano, ele arrogava para si o título de Senhor. Então só ele deveria ser honrado, só ele deveria ser exaltado, só ele deveria ser respeitado. E se outra pessoa chegasse ali naquele ambiente e começasse a falar de outro senhor, de outro governo, de outro rei, que não fosse aquele imperador, então para o imperador, ele era conhecido como uma pessoa de alta periculosidade, de alguém que trazia ameaça para aquele povo e para aquele império. Então quando João chegou, era como se ele estivesse afrontando o imperador Domiciano,
dizendo que não havia um rei, um imperador terreno aqui na terra, que poderia ser exaltado, mas que havia outro Deus, que havia outro Senhor, que deveria apenas ser adorado e glorificado. E por causa disso, ele foi colocado numa ilha chamada Patmos. Ele foi para lá como preso. Ele foi exilado nessa prisão de segurança máxima, aonde só haviam presos considerados de alta periculosidade, condenado à pena de morte. Olhe para mim, por favor. Essa prisão estava numa ilha onde ninguém de forma humana poderia sair de lá sem que fosse a ajuda do imperador. Então ele foi para um lugar ilhado, isolado, estava exilado, estava preso. De lá ele não poderia sair mais. Glória a Jesus. Considerado alguém que era considerado perigoso. João está condenado a sofrer humilhação, prisão, fome, trabalho forçado, mas tudo isso por amor à palavra de Deus. Tudo isso porque estava pregando a palavra. Ele sabia que estava correndo risco, mas mesmo sabendo que estava correndo risco, ele não deixou de pregar a palavra. A palavra, eu vi alguém dando glória a Deus ali, vou repetir de novo. Ele continuou pregando a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia diz em Salmos capítulo 105, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia diz lá em Salmo: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Oh, aleluia. Palavra de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João: eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus já está em vós, e vocês já venceram o maligno. Quem ama a palavra, quem gosta da palavra, quem medita na palavra, quem anuncia a palavra, quem prega a palavra, independente do ambiente, independente da circunstância, independente da situação, glória a Jesus, o Senhor irá honrar a este servo, porque o compromisso da igreja não é com homens daqui da terra, mas o compromisso da igreja é com a palavra. Quem ama a palavra, levanta a mão e dá uma glória. Então anima um crente que está perto de você para ele não dormir. Olha na batata do olho dele, pergunta se ele está vivo aí, pelo amor de Jesus. Mas pregador, ele não tem batata, mas faça de conta que tem, só para você olhar nesse olho do seu irmão e diga para ele: ame a palavra, viva pela palavra, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, e o Senhor vai te honrar. Deixa eu ver quem ama a palavra, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Continue olhando para mim, por favor. Mas veja, João está na ilha por causa da palavra. Ele está exilado, está trabalhando, está sendo humilhado. João está passando por sofrimento. João está exilado, está preso. E quem está preso está imobilizado. Quem está preso não tem como se locomover daquele ambiente, daquele espaço. Mas o texto diz que mesmo preso, se tu não der glória eu vou aí, que mesmo exilado, glória a Jesus,
que mesmo passando por humilhação, que mesmo sendo perseguido, que mesmo estando dentro de 4 paredes, a Bíblia diz que João teve revelação. Oh, aleluia. Eu vou repetir de novo. Estava preso, mas a prisão não impediu de ele ter revelação. Estava sendo humilhado, mas a humilhação não impediu de ele ter revelação. Ele estava dentro de 4 paredes, mas as 4 paredes não impediu de ele ter o quê? Revelação. Deus olhou para João e disse: João, tu está aí dentro, mas essa prisão não vai te impedir de eu abrir as portas do céu e te mostrar o céu pelo lado de dentro. Oh, aleluia. Dá para levantar uma mão, porque eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida aqui esta noite. Nesta noite eu vim cheio de Deus. Cheguei ontem de Fortaleza, Ceará. Saí de lá debaixo de chuva, inundado tudo. Parecia que ia acabar o mundo. Mas eu vim nesta noite aqui liberar uma palavra de Deus para esta igreja. Que a geração de Laodiceia talvez esteja comprometida, mas há uma geração, glória a Jesus, que está reunida aqui na 9ª região e veio declarar para o inferno e para Satanás que nós não vamos ser impedidos de receber revelação da parte de Deus. Quem está vivo, diga amém. Quem está vivo, diga amém. João estava na prisão, mas ele teve o quê? Está fraco. Ele teve o quê? Revelação. Deus disse: deixa eu abrir a porta do céu aqui para você, meu filho. Deixa eu abrir o céu aqui, e eu vou revelar para você algumas coisas que estão escondidas e que só eu estou vendo, mas eu vou dar o privilégio para você. Então Deus começa a mostrar para ele algumas coisas importantes. E dentre esta revelação que Deus começa a dar para João, a Bíblia diz que dentre essas igrejas, as 7, Deus pediu para que João escrevesse a carta em Laodiceia. Olhe para mim, por favor. Laodiceia aqui tinha algumas cidades que estavam em torno dela, mas haviam duas principais. Laodiceia estava no meio, e havia uma que estava aqui do lado do seu lado, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E o texto e a Bíblia, ou melhor dizendo, algumas fontes paralelas à Bíblia, diz que havia 2 cidades importantes que traziam algo também importante para Laodiceia. Ela estava no meio, mas havia algumas cidades que estavam em torno dela. Primeiro, havia a cidade chamada Colosso e havia a cidade chamada Hierápolis. 2 cidades importantes, Hierápolis e Colosso. Colosso era conhecida pelas suas águas que eram frias, que eram geladas. E essas águas representavam algo importante para a cidade de Colosso. A cidade de Colosso, por ter águas frias, ela era considerada como uma cidade de água potável. E aquelas águas eram águas ricas para aquela cidade, que trazia muita gente para adquirir água dela. Mas a outra cidade era a cidade de Hierápolis. A cidade de Hierápolis era conhecida pelas suas águas termais, águas quentes. E detalhe, essas águas termais, elas eram consideradas como águas que curavam as pessoas de qualquer enfermidade que havia. É por isso que muitas pessoas se deslocavam das suas terras, das suas cidades, que estavam enfermos, e iria para Hierápolis, ou, dependendo, para Colosso, dependendo da enfermidade que tinha, para ser curado das suas enfermidades. E a cidade de Laodiceia, ela não tinha água potável.
Ela recebia águas que vinha de Colosso e recebia água que vinha de Herápolis. E segundo algumas fontes paralelas diz que havia alguns arquedutos que foram construídos, alguns tubos que dentro desse tubo vinha água, tanto de Herápolis como de Colosso. E as águas que vinham dos tubos, dos arquedutos de Herápolis e de Colosso, elas descambavam para Laodiceia, que não tinha água potável. Ela recebia água de Colosso e recebia água de Herápolis. E quando ela vinha e se juntava no ambiente, ela se tornava uma água morna, porque quando ela misturava, como disse o pastor presidente, ele foi muito feliz, ela se tornava águas mornas. Então ela recebia água de Herápolis e águas de Colosso. Deus olhou para aquela cidade e disse: vocês nem é morno, e vocês nem é quente, nem é frio. Oxalá se vocês fossem o quê? Frio ou quente. Mas quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês nem é frio e nem é quente, mas vocês são morno. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: se vocês fossem quente, pelo menos vocês curavam alguém. Se vocês fossem frio, pelo menos vocês matavam a sede de alguém. Mas eu olho para vocês e nem vejo que vocês nem curam e nem mata a sede de ninguém. Meu Deus. Como é que uma igreja que foi colocada na terra, como é que uma igreja que Deus chamou ela para fazer a diferença, e a missão da igreja é trazer cura para quem está enfermo e matar a sede para quem está sedento, Deus olha para ele e diz assim: como é que pode? As cidades vizinhas cura, as cidades vizinhas, meu Deus do céu, mata a sede, e vocês não prestam para nada. Calma que eu já estou encerrando. Aleluia. A missão da igreja é curar quem está doente e matar sede para quem está sedento. O que foi que Jesus disse? Quando olhou para aquele homem chamado Zaqueu, ele disse: desce depressa, meu filho, porque hoje mesmo me convém pousar em tua casa. Aí o que foi que os fariseus disseram? Como é que pode um homem desse que se diz santo, que diz ser Jesus o rei, ir para a casa de um pecador? E aleluia, como é que pode ele sentar na mesa e jantar com um pecador? Foi o que Jesus disse? Jesus disse: eu quero dizer para vocês que quem precisa de cura são quem está o quê? Doente. Vocês já roga para vocês dizendo que vocês não precisam de cura, mas eu não vim para quem está já curado, eu vim para quem precisa ser curado. Quem trouxe mão direita, levanta ela aí para o céu. Acorda um crente que está perto de você, dá um tapa assim na mão dele e diz assim: acorda, vaso. Diga para ele: acorda, terra seca. Fala aí para ele: acorda, crente. Olha para ele e diga assim: Jeová te chamou para esta geração, para curar quem está doente, para matar a sede quem está sedento. Eu vim nesta noite liberar uma palavra aqui. Eu não sei quem vai receber. Deus, depois desse congelade, vai levantar um exército de jovem que vai sair daqui para curar essa geração que está doente. Só quem recebe, levante a mão e dá uma rachada de glória. Olhe para mim, por favor. Quem está me entendendo, diga amém. Ela olha e Jesus disse assim: Deus olhou e disse: vocês dizem, olhe para vocês, e se orgulha, dizendo que não precisa mais de nada, esqueceram de mim. Abraçaram as coisas materiais,
deixaram-se levar pelas coisas dessa terra. Fecharam a porta da igreja. Detalhe, é uma igreja que era ortodoxa nos seus ensinamentos. Era uma igreja que não tinha briga nela, tinha paz. Mas havia um orgulho que tinha alcançado a vida daquela igreja. E elas esqueceram, e essa igreja esqueceram de Deus. Porque eu acho que o maior problema de uma igreja é quando ela se esquece do Deus que ela tem. Elas não tinham mais saudades da glória de Deus dentro dela. Ela não tinha mais saudade da voz do Senhor que ecoava no seio daquela igreja. Ela não tinha mais saudade da palavra que era ministrada dentro daquela igreja, porque ela pensava que as coisas materiais era a coisa mais importante que ela tinha. Só que quando Deus olha para aquela igreja, Deus disse: ela é orgulhosa, fechou a porta para mim, mas a solução desta igreja, aqui. Versículo 14. Aí a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Essas coisas diz o Amém. Segundo, a testemunha fiel. E terceiro, o princípio da criação. Daqui a solução. Porque Deus, Ele tem essa vontade, esse desejo de mesmo aquela igreja ter fechado a porta, mas Deus sente o desejo de ainda falar com esta igreja. Se tu não pegar, eu vou aí, pula aqui, vou aí. Olha para mim, por favor. Eu estava estudando sobre esse texto, e quando eu cheguei nesse texto, eu comecei a fazer uma pergunta comigo mesmo. Esta palavra amém, assim diz o amém, que amém é esse? E aí eu descobri que a palavra amém, no hebraico, na raiz hebraica, no começo de uma afirmação significa certamente, mas no grego, no final dela, significa assim seja. No começo de uma afirmação, certamente, mas no final da frase, assim seja. Eu não sei quem vai entender isso. Sabe o que eu descobri? Jesus é a palavra inicial e Jesus é a palavra. Ele disse: eu sou o alfa, início. Eu sou o ômega, final. Sou eu quem começo e sou eu quem termino. Quem está pensando que vai terminar do jeito que começou, a última palavra é a de Deus. Meu Deus, eu estou vendo o jeito que está pegando o que Deus está falando aqui. Por favor, me ajuda a pregar. Anime esse crente que está perto de você e diga assim: olha aqui, vaso. Jesus, para essa geração, é a palavra inicial e a palavra final.
é o amém que ainda continua falando. Sabe quem é o amém aqui? O amém é Jesus. É Ele que continua ainda falando no meio da igreja. E se Jesus não fala mais da igreja, acabou-se a igreja. É melhor fechar a igreja. É melhor pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir embora. Mas essa igreja aqui ainda continua acreditando que o Deus da igreja, Ele é o Deus do começo, mas é o Deus da... Aleluia. Olha o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja é de Jesus. A igreja não é do diabo. A igreja é de Jesus. Olha para mim, por favor. Alguns dizem que a igreja foi edificada em Pedro, quando ele disse: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas a palavra Pedro ali é Petros no grego, e a palavra Petros significa pedra pequena, resquícios de pedra. Quando Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, ele estava dizendo: você é resquícios de pedra, você é pedra pequena, mas sobre esta pedra, que está falando de uma pedra grande, que representa Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Eu não sei quem é que vai receber. O diabo nesta noite, ele vai ficar sem entender nada depois que nós saímos daqui, porque uma hora dessa, e já alguns dias atrás, o carnaval já está por aí. Já tem gente pulando já faz tempo, já tem gente saltando já faz tempo, já tem gente, aleluia, sendo morto já faz tempo, já tem gente pegando doença já faz tempo. E o diabo dizendo: o que é que vai ser da igreja? A igreja vai ficar recuada. Só que ele perdeu. Já tem mais de 20 mil jovens inscritos no Cojoade que não parou de adorar a Deus. Talvez a igreja da nona região está fechada fisicamente, mas existe uma igreja que está reunida aqui neste lugar, e o amém ainda continua falando no meio da igreja. Posso falar? Posso? No dia que Jesus não puder mais falar na igreja, acabou-se tudo. Posso falar? Posso? Tem igreja por aí que todo mundo fala. Fala o pregador, fala o cantor, fala o pastor, fala o palestrante, fala o teólogo, meu Deus do céu, fala a irmã, fala o irmão, fala o dirigente da escola bíblica dominical, fala o professor, fala todo mundo. E tem igreja aí que Jeová não pode mais falar no meio dela. Tem igreja por aí que Jesus não pode mais falar no meio dela. Eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus. Dizer que você tem que engolir qualquer coisa, não é isso. Mas nós temos mais críticos dentro da igreja do que ouvir aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E talvez eu fique olhando e pensando, o Espírito Santo lá de cima dizendo: tem oportunidade dessa programação aí para mim? Tem. Deixa eu ter oportunidade dessa programação. Na programação que a gente faz, todo mundo tem oportunidade, mas o Espírito Santo fica assim só olhando. Ah, como eu queria ter oportunidade na igreja. Porque quando ele está na igreja, há batismo com o Espírito Santo. Quando ele está na igreja, a renovação, a cura, a milagre, a salvação. Deixa eu ver quem está ouvindo a voz. Abra a boca para adorar. Olhe para mim. A expressão "assim diz o Senhor" aparece 2.600 vezes na Bíblia. Quantas vezes? 2.600 vezes. Quando ele disse "assim diz o amém",
amém aqui é Deus, é Cristo. Então quando o texto cita, assim diz o Senhor, assim diz o amém, assim diz o Senhor Jeová, aparece 2.600. Isso está mostrando o cuidado que Deus tem em se comunicar e falar com a sua igreja. Imagina aí, 2.600 vezes na Bíblia Deus dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o amém, assim diz o Senhor Jeová. Só que quando ele diz assim diz o amém, está indicando para aquele que ele está dizendo que nós outros precisamos dar importância e ouvir a sua voz, sua instrução, seu conselho, seus ensinamentos. Quem fala está falando para alguém, está falando para um interlocutor. Se ele expressa algo, é porque alguém que ele está se expressando, ele quer que lhe escute as instruções, conselhos, ensinamentos. Qual a importância de ouvir o amém falar? Quando o amém fala a importância, é porque ele quer nos redirecionar. E o que é redirecionar? É nos dar a direção certa. Meu Deus. Ele quer que a gente volte ao caminho, volte para os seus conselhos. Qual é a importância de ouvir Deus falar? É voltar para a direção. Volta. Todos nós precisamos nos redirecionar, voltar para a direção. Qual é a importância de ouvir Deus, o amém falar? Reconhecer que os seus caminhos são melhor do que os nossos caminhos. A Bíblia diz lá em Isaías que os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Qual a importância de ouvir o amém falar? Receber a sua orientação em momento de dúvida e de dificuldade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos dúvida em que decisão tomar. Mas quando você abre a Bíblia, quando você ouve a voz de Deus, você vai tomar a decisão certa para a sua vida. Qual a importância de ouvir a voz do amém? É entender os seus planos para a minha e para a sua vida. Quem não ouve o amém falar, não entende quais são os planos de Deus para mim e para a sua vida. É por isso que tem um bocado de crente dentro da igreja que estão andando de forma aleatória, tomando decisões erradas, porque estão tomando os seus próprios caminhos. Tem alguém vivo ainda aí? Olhe para mim. Como ouvir a voz do amém? Tem um coração aberto para ouvir a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu abro o meu coração. Quando eu rasgo o meu coração. Posso falar? Posso? Como é que eu venho para um culto como esse e não consigo abrir o meu coração, rasgar ele e dizer: Deus, eu quero abrir o meu coração só para o Senhor nesta noite.
Aí eu vou falar. O que é que a Bíblia diz? De tudo que deveis guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Cuidado com o teu coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o... Ou você não já ouviu alguém dizendo assim: eu vou seguir o que o meu... Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando eu venho um culto como esse, eu já venho de casa com o coração. Eu venho dizendo: Senhor, que a flecha da tua palavra ela alcance o meu coração. Oh, aleluia. Como ouvir a voz do amém, é meditando na sua palavra. Meditando na sua palavra. Tem muita gente que vem no culto, mas não gosta da palavra. Tem comichão nos ouvidos, porque não querem ouvir a sua palavra. Mas quem é crente de verdade, ele já vem de casa dizendo: Deus, eu não sei o que é que o Senhor vai falar, mas tudo que o Senhor falar eu sei que é o melhor para mim. Então fala comigo através da tua... Como ouvir a voz do amém, obedecer a palavra de Deus, buscar ouvir e obedecer a sua voz. Mas escute, meu Deus, eu estava pensando sobre isso, pastor, porque a palavra ouvir, ela significa akouo no grego. E a palavra akouo significa prestar atenção. A palavra akouo no grego significa considerar o que está sendo dito. A palavra akouo significa descobrir, aprender, obediência em resposta ao conselho de alguém. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não queremos nos submeter à voz daquele que está falando conosco. Sabe por quê? Porque obedecer é difícil. Mas qual é a solução para essa geração de Laodiceia? É que ela não estava ouvindo mais a voz, a palavra. E quando eu não escuto mais o akouo, eu não estou nem mais aí para considerar aquele que está falando comigo. Eu acabo desconsiderando a voz dele. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que João estava no deserto da Judeia. Aleluia. E a Bíblia diz que João estava no deserto da Judeia. E ele disse que ouviu a voz do que clama no deserto. Essa palavra clamar ali chama de um vento siroco que vinha do Oriente. E quando esse vento soprava e João soltava a voz, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o Rei do Céu. E ele ecoava a sua voz, o akouo, que era esse vento que soprava, que era o vento siroco. Ele ficava a favor do vento, e quando o vento soprava ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o Rei do Céu. Ele pregava o akouo, a palavra. E a Bíblia diz que os que estavam vizinhos da Judeia, Samaria e até os confins da terra, como é que eles ouviam? Se ele não tinha microfone, se ele não tinha alto-falante, mas quando o akouo fala,
vento siroco vinha do Oriente, e quando ele falava, a voz ia. E quando a voz ia, e que chegava da Judéia, Samaria e até os confins da terra, o povo ouvia e dizia: quem é essa voz? E o povo começava a se ajuntar e descia para o deserto para ouvir a mensagem do Evangelho. E qual era o resultado da mensagem? A Bíblia diz que quando ele pregava, as pessoas começavam a se arrepender dos seus pecados. João começava a batizar as pessoas nas águas. Meu Deus do céu. E ele ia batizando o povo, porque o povo havia ouvido o acol de Deus. A igreja que não escuta mais a voz do Senhor, para ela não tem mais solução. Mas Deus insistiu com a igreja em Laodiceia: vocês fecharam a porta, mas ainda eu continuo insistindo. Eu sou Deus que ainda continuo falando no meio da minha igreja. Continua olhando para mim, por favor. Se lembra do Gênesis? Lembra do Gênesis? A Bíblia diz que toda tarde Deus descia para falar. Olha o cuidado de Deus de querer falar com o homem, e o homem sempre tentando fugir. No dia que o homem pecou, foi o que ele fez? Se escondeu para não vir mais o diálogo, a conversa que Deus queria ter com ele. Porque o pecado faz a gente se esconder, fechar a porta para Deus. Quando Deus desceu, disse: Adão, cadê você? Adão, eu quero falar com você. Eu quero que você escute a minha voz. Oh, que saudade eu tenho de a gente dialogar e conversar. Cadê você, Adão? Mas por causa do pecado, Adão se escondeu. Mas Deus desceu. Deus não deixou de descer para conversar com Adão. Deus sabia que ele havia pecado, sim ou não? Deus sabia que ele havia pecado, sim ou não? Mas mesmo assim, Deus desceu para conversar com Adão. Eu quero liberar uma palavra de Deus aqui esta noite. Deus está abrindo a nossa audição aqui esta noite. E a tua audição vai ser aberta de uma forma tão extraordinária que não vai ser preciso muita coisa. Deus vai começar a falar com você de uma forma tão íntima que você vai começar a ouvir a voz de Deus. Aonde? Lá no teu trabalho, lá na faculdade, no meio da rua, no coletivo, na igreja. Deus vai começar a falar coisas, aleluia, íntimas aos teus ouvidos, de tal forma que Deus vai começar a revelar coisas grandes e ocultas para você. Quem recebe esta palavra faz alguma coisa. Meu Deus, eu encerro, meu Pai. Fechei a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 3:22. Aquele que tem... Não, está fraco. Vocês estão aí ou não? Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito está falando às igrejas. As minhas ovelhas ouvem a minha, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha, e quando elas me ouvem, elas... Aqueles que realmente são ovelhas obedecem a voz, seguem aqueles que o conhecem. De pastor que vinha para enganar e arrancar a lã, quando ele falava e tentava imitar a voz do pastor, ela dizia: opa,
essa não é a voz do meu pastor, não. Oh, aleluia. Por isso que a ovelha que conhece o seu pastor é assim. Ela vai na onda do pastor. É assim ou não é? Ela vai na onda do pastor. O pastor gosta de Bíblia, a ovelha gosta de Bíblia. E quando vem alguém com profecia estranha para querer largar, diz: não, aí não. Isso aí não é aquilo que o pastor ensinou, não. Glória a Jesus. Quando o pastor dá glória, ela também dá glória. Quando o pastor dá aleluia, ela também dá aleluia. Quando o pastor levanta a mão, ela também levanta. Quando o pastor diz vamos, ela vai. Quando o pastor quem está aí, diga amém. Tem dois verbos aí: ouvir e seguir. Todos estes dois verbos estão num verbo presente habitual ou costumeiro. Ou seja, ela tem hábito, ela tem costume. Ouvir e falar, esses dois verbos estão no presente. É algo presente, não é algo daqui a um ano. Não é terminou com Joade só no próximo ano, não. Com Joade não é só no mês de março ou em fevereiro. Com Joade vem de um ano. Com Joade não é só para pular da glória a Deus aqui quando chega, não. Com Joade já vem saltando e pulando desde um ano. Por isso que ninguém engana esse povo, engana essa igreja. Porque a solução da igreja é ouvir a voz daquele que está falando com ela. Meu Deus do céu. Eu gostaria que você escolhesse alguém que está perto de você com muito carinho e diga assim para o seu irmão: tem que ter hábito para ouvir a voz de Deus. Fala com ele, fala com ela, diz: tem que ter costume de falar com ele, de ouvir a voz dele. Meu Pai do céu, crente que é crente de verdade não ouve nem segue a Jesus quando chega ao congresso. Quem é crente de verdade, ovelha, continua seguindo a ele no restante dos anos. Quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Mas a fé, ela vem por onde? Pelo quê? E ouvir o quê? Não é ouvir o pregador. É ouvir o quê? Porque o que é que gera fé? É o pregador? O que é que gera fé? A palavra. Então quando eu ouço, a palavra ela entra. E quando ela entra, ela gera o quê? E quando ela gera fé, eu passo a crer e acreditar. Se lembra do surdo e mudo do texto? A Bíblia diz que trouxeram aquele homem e disse: Senhor, estenda a mão sobre ele para que ele possa ser curado. Aí o que Jesus faz? Tira ele do meio da multidão, leva ele à parte. E o texto diz que Jesus cospe. E a primeira coisa que Jesus abre, o que é? A fala dele é? Jesus cospe. Com a saliva ele coloca nos dedos e coloca no ouvido. Aleluia. Como é que ele, se Jesus abrisse primeiro a sua fala, como é que ele ia acreditar em alguma coisa que ele não tinha? Jesus primeiro abre a sua audição, para que quando ele abrisse a sua audição, gerasse fé no coração dele, e ele acreditasse naquilo que estava sendo dito. Então Deus disse: agora abre a tua fala. E por isso que o texto diz que Jesus disse: Éfata. Aí eu vou profetizar. Quem trouxe mão para receber? Eu vou profetizar aqui esta noite. Só se abre o que está o quê? Fechado. Deus disse hoje, a partir de hoje, o que está fechado eu vou abrir. Abrir, abrir,
abrir. Com Joade da nova região, deu-te as portas do céu. Quem veio para receber, abre a tampa do vaso e recebe a glória de Deus que está descendo aqui esta noite. Deixa eu ver quem vai receber. Abra a boca. Abre-te. Fica de pé nessa noite, por favor. Mas deixa eu dizer só a última coisa. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui esta noite. É teofante a sebe canto revácia. Entre as promonúvias sebe cante ofarigio. Gemenamanga sobre canto minácia. Elebedere chaio de omas entre revácia. Há um vale que está cheio de ossos secos. Um exército que está morto. Permita, pastor. Deus disse: Ezequiel, desça lá no vale, vá lá no cemitério, porque eu quero lhe mostrar um mistério lá. A Bíblia diz: não foi porque eu quis, Ele me pegou pelo meu espírito e me levou. Não fui eu que fui, foi Ele que me levou. Porque se fosse por mim eu não ia para lá. Mas como eu não me domino, Ele me levou. E quando eu cheguei lá eu vi que o vale estava cheio de ossos. E quando eu cheguei lá, o Senhor me disse: Ezequiel, pode esses ossos viver? Eu disse: Senhor, eu não estou sabendo mais de nada aqui. Deus olhou para ele e disse assim: que bom que você não sabe de nada. Porque realmente profeta não sabe de nada. Profeta só sabe o que eu mando para ele. Mas faça uma coisa: profetiza sobre esses ossos e diz a esses ossos: ossos secos. Foi o que ele disse? Foi o que Deus mandou ele dizer? Ossos secos, ouve a palavra de Deus. Ele disse: então eu profetizei como Ele me deu ordem. E quando eu profetizei, eu disse: ossos secos, ouve a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele profetizou, o menor osso do corpo é o osso do ouvido, chamado estribo. É o menor osso. E do lado do estribo tem o martelo, é outro osso. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías que ele tem um martelo, porque o martelo está lá perto do estribo, ó. Eita. Quando eu profetizei, o osso deu ouvido à voz. E aquilo que estava morto, a partir do menor osso do corpo, começou a se movimentar. Haverá um movimento aqui esta noite. Se começou a movimentar por causa do ouvido, que ouviu a palavra, e os ossos começaram a se mexer. E a Bíblia diz que cada osso foi para o seu osso e começou a encaixar. E aquilo que era osso se tornou um grande exército em extremo. O que era osso começou a se tornar um exército. Olha para mim, por favor. Aquele vale ali era conhecido lugar do esquecimento, porque era lugar de batalha. Só saía do vale os vitoriosos. É por isso que o salmista Davi disse: ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Porque o vale era lugar de guerra, e só saía do vale os vitoriosos, e os mortos ficavam lá, era lugar dos esquecidos. Mas Deus se lembrou de quem estava esquecido. A igreja de Laodiceia estava fechada, esquecida. Ele bateu na porta e ninguém abriu, mas ele continuou dizendo: eu sou ainda aquele que continua querendo falar no meio dela. E se me deixar falar, eu vou fazer milagre no meio da minha igreja. Ele pode falar aqui esta noite? Pode? Ele pode falar aqui esta noite? Porque se você deixar ele falar e você ouvir a sua voz, haverá milagre aqui esta noite. Eu vim profetizar aqui esta noite que a solução para a igreja de Laodiceia, ela continuar ouvindo a voz do grandão da Galileia. Oh, aleluia. Quem veio ouvir a voz de Deus? Se você veio ouvir a voz de Deus, haverá direção. Se você ouvir a voz de Deus, haverá glória, haverá milagre. Oh, aleluia. Estamos na última fase da igreja aqui na terra, a igreja de Laodiceia. Mas essa igreja vai continuar querendo ouvir a voz daquele que ainda continua bradando na terra. Se essa igreja ouvir a voz de Deus, o diabo vai bater em retirada. Não vai ter elefante do inferno que vai parar a marcha dessa igreja. Só quem acredita joga a mão pro céu e faz aquele barulho que o diabo não gosta. 30 segundos para você abrir a boca e adorar aquele que está falando no meio da igreja. Vai, vai, vai. Quem trouxe glória? Quem trouxe glória? Agora, aqui ó, aqui. Só quem está ouvindo a voz dele, abra a boca para adorar. 30 segundos para você adorar ele. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida? Que quer voltar para os braços do Pai e se reconciliar? Faz tempo que você não ouve mais a voz do Senhor sobre a sua vida, e você perdeu a direção, você perdeu o caminho. Está difícil você se reencontrar. Está difícil você redirecionar a sua vida. Você já foi para um lado, já foi para o outro, já tentou de todos os jeitos. Aleluia. Voltar para a casa de papai, ter esse relacionamento com ele. Mas o Espírito Santo que está falando à igreja está de braços abertos nesta noite, dizendo: vem para os meus braços, volta a ouvir a minha voz. Se tiver alguém perto de você que ainda não é evangélico, ou está afastado da igreja, pega na mão dessa pessoa e diz: vamos lá agora, eu vou com você. Não perde essa oportunidade hoje de voltar para a casa do papai e abrir o teu coração para ter um encontro com ele nesta noite novamente. Vai, pega na mão dessa pessoa que talvez não é evangélico, não é crente. Se vamos, eu vou com você lá na frente. Venha renovar a tua aliança com o Pai. Venha. Talvez você está dizendo: o que é que adianta eu ir agora e amanhã continuar fazendo a mesma coisa? Tem mudança que acontece da noite para o dia, mas tem mudança que é paulatinamente, é devagar. O Espírito Santo vai trabalhando na tua vida. O que é que adianta
Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim é morte e destruição. Deus está te dando a oportunidade nesta noite de você voltar para a casa do Pai. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida? E quer voltar a ouvir a voz do amém falando aos teus ouvidos. Você não veio aqui em vão hoje. Foi o Espírito Santo que te trouxe, porque você precisava ouvir essa palavra. A solução da tua vida é ouvir a palavra de Deus, é ouvir Deus bradar aos teus ouvidos. Aonde tiver vindo alguém, dê um sinal com as mãos.